farei como das outras vezes. Este é o título do sermão, tá bom? Farei como das outras vezes. E não há nenhuma originalidade no tema do sermão de hoje. Na verdade, ele aparece exatamente assim, essa declaração, no texto de Juízes, capítulo 16, versos 19 a 21. Abra a sua Bíblia, nem texto será projetado, nem as temáticas também não o serão. Juízes, capítulo 16, versos 19 a 21. A versão que uso, eu acredito que é a Nova Versão Transformadora. Assim está escrito: Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Eu sou representante de uma geração de homens que aprendeu a fazer como das outras vezes. É provável, especialmente você que é mulher, já deve ter percebido que os homens têm algumas manias. Não é verdade, minha irmã? Homens têm algumas manias, e algumas delas são manias repetitivas. Eu, por exemplo, não consigo explicar este enlace, este compromisso, por exemplo, que é firmado, ou pelo menos era firmado pelos homens da minha geração, entre aquele que precisava cortar cabelo e aquele que cortava o cabelo. Já percebeu que quando um homem lá atrás identificava um cabeleireiro, um barbeiro, que a gente não chamava de cabeleireiro, né? Um barbeiro, ele permanecia a vida toda cortando com aquela mesma criatura, no mesmo salão, no mesmo lugar. Aliás, eu me lembro do meu sogro, que viveu uma crise terrível quando o barbeiro, com quem ele cortava cabelo há décadas, havia falecido. A crise para encontrar, o sentimento de orfandade era algo impressionante. A crise dele para encontrar uma outra pessoa foi dramática. Mas pode perceber, o homem com quem você convive deve ter alguma mania. Mania, por exemplo, de estacionar o carro no mesmo lugar. Não importa se existem outras portas, outras entradas, se está chovendo, se está fazendo sol. E, por favor, não adianta tentar orientá-lo, porque ele vai entrar naquele shopping center e ele vai percorrer todas as vagas, ainda que estejam vazias, e o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar o carro no mesmo lugar. E a aparência? Já viu? Um bigode de um homem vira décadas, passa décadas. Agora, observe uma mulher. Uma hora ela vem aqui, está morena, depois está ruiva, depois está loura. Mas tente um homem, por exemplo, cortar, tirar uma barba que já é uma barba, uma marca do tempo, que nem as suas filhas vão reconhecê-lo dentro de casa. E vão chorar e vão protestar. Isso acontecia comigo. Todas as vezes que eu tirava o cavanhaque, eu me lembro que as meninas ficavam em prantos dentro de casa. Por quê? Porque, minhas irmãs, homens têm manias. E entre essas manias, a mania de fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Por isso tenha paciência, que se ele se acostumou a colocar uma determinada peça de sua roupa em alguma cadeira de sua casa, vai levar algum tempo para ele desaprender e escolher um novo lugar para colocar aquela peça do vestuário. Pode ser um sapato, pode ser uma meia, pode ser uma pasta, um computador, algumas anotações. Mas o grande problema é quando isso se estende para o nosso comportamento nas relações pessoais, na relação com Deus, na vida espiritual. Aliás, lendo a história de Sansão, sabem, eu pude concluir que ninguém é tão forte que não possa ser vencido. Ninguém é tão sábio que não possa ser enganado. E ninguém é tão poderoso que não possa ser destruído. E se quiserem, eu ofereço exemplos. Eu posso recordar aqui de um outro homem extremamente forte chamado Golias. Um homem que intimidou um exército inteiro, o exército de Israel. Ele se posicionou
declarou guerra, desafiou aqueles outros soldados, mas ninguém teve a coragem de enfrentá-lo. Mas aquele homem caiu. E em meio a tantas coisas que podem ser ditas, tem algo que me chama a atenção. Aquele homem caiu nos detalhes. Ele estava armado, de cima a baixo, capacete e botas são mencionados no texto sagrado. E o importante para mim é perceber que ao longo deste processo, parece que havia um lugar que não estava protegido. E foi exatamente ali, onde uma pedra de um jovem o acertou e ele acabou sendo derrubado. Às vezes nós caímos, irmãos, por conta de um detalhe. Eu continuei a ler o texto sagrado e sabem de quem me lembrei? De Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem conhecido por ser um homem de guerra, mas de repente também ele caiu. Não caiu por causa de detalhes, mas pelo desejo. O desejo foi a porta pela qual a queda alcançou a vida de Davi. Vou mais longe, lembram-se de Faraó, um homem que era reconhecido como uma divindade pelo seu próprio povo, mas a sua arrogância foi o que precipitou a sua queda. E se quiserem eu vou ainda mais longe. Lembram-se do homem mais sábio nas Escrituras, Salomão? A Bíblia diz que quando ele chegou à velhice, ele começou a abrir mão de seus princípios. E os casamentos que ele celebrou ao longo da vida acabaram trazendo uma péssima influência para a sua vida pessoal. Se você crê, por exemplo, que Salomão foi de fato o escritor do livro de Eclesiastes, ele se identifica como alguém que reinou sobre Israel, mas que agora já de avançada idade. Há um momento no capítulo 4, versículo 1, do texto de Eclesiastes, que este autor vai dizer assim: melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Para mim este é talvez o epitáfio de Salomão. Por quê? Porque este homem, embora tão sábio, acabou sendo enganado em função da sua autossuficiência. Um homem que não se permite mais ser admoestado. Mas aí eu volto ao texto que lemos inicialmente, e no versículo 19 é uma declaração para mim extremamente poderosa. Quando o texto diz que Dalila, ela põe a cabeça de Sansão no seu colo, começa a acariciá-lo, e depois diz o texto sagrado assim: ela começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram à medida que os cabelos dele iam sendo cortados. Você consegue perceber que neste texto a queda de Sansão é resultado de um processo? E aí eu lembrei-me do C.S. Lewis. Lembram-se de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Eu acho até que já fiz referência a esta porção do livro, quando ele diz o seguinte, que de fato a estrada mais segura para o inferno é a gradual. É o declive suave, é o colo de uma Dalila, macio sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas de sinalização. E aqui eu observo, sabem, como disse há pouco, que ninguém é tão forte que não possa ser vencido, tão sábio que não possa ser enganado e tão poderoso que não possa ser destruído. E às vezes de uma forma sutil. Você não percebe que está se deixando envolver. Você não percebe que está abrindo mão de alguns valores, de alguns princípios da fé. E o processo de enfraquecimento, de distanciamento de Deus de Sansão, ele é descrito na própria história. E sabe essas coisas que eu mencionei? A primeira coisa que eu falei de Golias, você se recorda, eu usei a palavra detalhe. Você acredita? Eu leio o texto de Sansão e às vezes penso que também ele caiu quando tropeçou nos detalhes. Está escrito no capítulo 14 do livro de Juízes, que quando ele voltou a Timná para o casamento, ele saiu do caminho para ver o cadáver de um leão que ele mesmo havia destruído, havia matado. E aí ele descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. E então ele pegou, aí diz o texto sagrado assim, um pouco de mel. Não foi muito. O texto diz que ele só pegou um pouco de mel. É só um detalhe. Eu sei que eu sou nazireu. Talvez Salomão pensasse assim, Sansão pensasse assim, eu sei que sou nazireu,
E prometi que não iria tocar, não poderia tocar em um animal morto ou em algo que fosse imundo. Mas é só um pouco de mel. O mel é doce. Eu não vou pegar na carcaça morta. Eu vou pegar tão somente um pouco de mel para experimentá-lo. A sedução daquilo que aparentemente é doce tem feito muitos homens de Deus tropeçarem e caírem. E às vezes nós nos perdemos a partir de detalhes. Aí você vai dizer, mas ele não tinha consciência, pastor, do que estava acontecendo. Se eu continuar a ler o texto, observe o que é que a Bíblia diz, que ele pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, displicentemente. E aí o texto diz que também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Ele permaneceu em silêncio. Aí eu lhe pergunto, por que Sansão não disse absolutamente nada aos seus pais? Porque ele tinha consciência que ele havia quebrado um voto. Ele tinha plena consciência do que havia feito. E eu olho aqui, sabe, irmãos, para a face de tantos homens e quero adverti-los em nome de Jesus. Cuidado com os detalhes. Às vezes é só um pouco de mel e que você imagina que poderá esconder. Mas eu mencionei, além do detalhe de Golias, eu falei do desejo de Davi. E querem saber, a sensualidade de Sansão é impressionante. Sansão é um homem que é movido pelos desejos. Eu vou só ler uma referência, capítulo 16, verso 1. A Bíblia diz que Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Gente, é um verso tão pequeno. São tão poucas as palavras, mas aqui está registro de um homem que se permitiu conduzir pela sensualidade. Ele chega em Gaza, uma terra estranha, não é a terra do seu povo. Ele procura uma prostituta e o texto diz que ele tem relações com aquela mulher. Mas eu mencionei, além do desejo de Davi, eu também mencionei a arrogância de Faraó. Lembram-se disso? Meu Deus. Aí eu leio a história de Sansão e sabe o que eu observo? Nesse mesmo capítulo 16, versículo 3, está escrito assim, que ele ficou ali deitado até a meia-noite, então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca, porque haviam trancado para que ele permanecesse ali, colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. E aí eu fico lhe perguntando, qual a necessidade dele ter feito isso? Me responda. A única coisa que ele precisava era sair daquela cidade. Mas por que você acha que ele saiu carregando as portas? E se você imagina, ou já esteve em alguma cidade antiga, que ainda guarda as portas, você consegue perceber o que há por trás disso? Exibicionismo. Sansão que me perdoe. Mas é o que eu percebo no texto. O que ele faz é talvez fruto deste mesmo sentimento de arrogância. O que ele quer ser é um espetáculo diante de todos. Vocês pensavam que iam me prender? Olha aqui o que eu faço com as portas da cidade. E ele faz questão ainda de subir, caminhar com aquilo, deixar naquele lugar. Uma tarefa que somente muitos homens, juntos, trabalhando juntos, poderiam fazer. Mas sabe o que é que está por trás disso? A arrogância que destrói uma vida. Mas eu ainda me recordo que eu mencionei aquela postura de Salomão e usei a expressão autossuficiência. Houve um momento em que a Bíblia registra um diálogo entre Sansão, Manoá, Sansão e os pais dele. E aí o texto sagrado vai dizer assim, que seu pai e a sua mãe se opuseram ao desejo de Sansão de casar-se com uma filisteia, casar-se com uma mulher estrangeira. E aí eles olham para Sansão e dizem assim, não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Aí a Bíblia diz a resposta de Sansão, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Meus irmãos, esse filho de Manoá, sabe, parece não ter a percepção do que essa arrogância de não querer ser admoestado, lembra-se que eu mencionei da palavra de Salomão?
ele não precisou se tornar um velho rei. Ele já carregava isso na alma. Ninguém pode dizer não a Sansão. Sansão só faz aquilo que ele quer. Mas os pais dele não foram contrários. O costume da época não era que as noivas fossem escolhidas pelos pais. Não havia uma orientação da parte de Deus que o israelita não deveria se casar com pessoas de outras nações. Sim, tudo isso, sim. Mas quando o homem está obstinado, ele não escuta absolutamente ninguém. Nada. E aqui, olha, eu vou dizer-lhes, às vezes eu sou procurado por gente que espera que uma palavra do pastor possa mudar o pensamento de um homem. Mas eu lamento dizer-lhes, mas a minha palavra não tem poder para tanto. Somente a palavra que vem da boca do Senhor. E às vezes eu observo quantos que evitam falar com o pastor. E querem saber por quê? Porque sabem o que vão ouvir. Aliás, essa sensação de que ele sabia o que eu ia dizer, ela sabia o que eu ia dizer, sempre me acompanha. Eu às vezes termino alguns momentos de conversa e sabe, acho que muita gente vai dizer isso. O que é que o pastor diz, gente? Vamos orar sobre isso. E a pessoa sabia que eu ia dizer que não concordo, que a Bíblia não ensina assim. É por isso que não procura. Porque sabe que vai ser confrontado. E mesmo que pai, mãe, pastor, família, amigos próximos, olhem para aquela criatura e digam: olha, você está se destruindo, não continue a fazê-lo, não faça, diga não, retorne, recue, pare de uma vez por todas. Sansão, quem carrega a alma de Sansão, não consegue concordar. Mas a semelhança do que disse anteriormente, e eu vou repetir porque ninguém é tão forte que não possa ser vencido, tão sábio que não possa ser enganado e tão poderoso que não possa ser destruído. A história de Sansão também me faz pensar noutra direção. Sabe qual é? É de que um dia a conta chega. Um dia a conta chega. E quando eu digo isso, aí eu me recordo do grito de Dalila. A palavra Dalila significa dadivosa, sabe? Aquela... não combina com o personagem, né, irmãos? Tem gente que você olha e diz assim: não, aquela não pode ter nome de Dalila. Não, essa criatura não pode ser chamada de Dalila. Mas eu vou ler. A Bíblia diz que quando ela corta finalmente os cabelos de Sansão, ele está adormecido. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes Dalila mentiu para Sansão? Cuidado com a resposta, porque ela não mentiu nenhuma vez. Quem de fato mentiu foi Sansão para Dalila, oferecendo primeiro 3 alternativas que não eram verdadeiras. E agora, pela 4ª vez, qualquer um que leia o texto percebe o caráter de Dalila. Mas aquele homem estava cego. Aquela criatura não conseguia enxergar, estava envolvido por demais. E todas as vezes que ela falava alguma coisa, ele criava uma história, uma narrativa, e de repente era despertado, e quando despertado ele rompia todas as cadeias, se libertava. É por isso que ele disse lá atrás, lembram-se? Vou fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz. Pensando nisso, esses dias eu escrevi um texto, os irmãos sabem que eu gosto de vez em quando de escrever, cuja a palavra é acorde. Acorde antes que a indecisão de hoje se transforme em arrependimento amanhã. Acorde antes que a porta se feche e a chave não seja mais encontrada. Acorde antes que o adeus seja para sempre, para nunca mais voltar. Acorde antes que não haja mais tempo, mais forças, mais amor, mais saúde, mais nada. Talvez esse cansaço crônico não seja porque o seu corpo precisa dormir. Talvez seja porque a sua alma precisa acordar. Em meio às tempestades, à semelhança dos apóstolos, a única coisa que precisamos fazer é acordar o Cristo que está conosco dentro do barco.
acorde. E às vezes quando a gente acorda debaixo dos gritos, sabe, de Dalila, a gente percebe aquilo que o poeta, formado em arquitetura, G.C. Quirino, em uma de suas poesias, chamada O Coisa Bem Pregada, no livro Prosa Morena. Eu conheci o trabalho dele quando seus livros eram vendidos lá no mercado da Encruzilhada, em Recife. Eu só vou ler a forma quando começa. Luísa agarrou no sono, quando acordou, estava morta. Deixou viúvo o prefeito, cujo nome não importa, acudia por pitomba, e a notícia feito bomba com a votação na porta. E aí a história continua, de um prefeito que transformou a morte da Luísa, ou da Luzia, perdão, em uma espécie de comício, mas que depois deu tudo errado, tudo errado. Provavelmente alguns vão procurar para ouvir o resto da história. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Sansão acordou, e quando ele acordou, ele descobriu que estava morto. Que os cabelos estavam cortados. Que ele havia sido envolvido. E aí o texto sagrado usa uma expressão, eu vou voltar aqui só para ler, porque eu acho tão interessante. A Bíblia diz que ele se levanta e diz: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Aí o texto diz assim: não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Sabe essa história? Não sabia. É a desculpa mais comum que eu tenho encontrado ao longo da vida. Ah, pastor, mas eu não sabia. Ah, pastor, mas ela não sabia. Ele não sabia. Eu não sabia. Não sabia, não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Sinceramente, o cortar o cabelo foi a quebra do terceiro voto. 3 pilares na vida de um nazireu. Não poderia pegar em um corpo morto, ele não deveria tomar vinho, e ele o fez, se embriagou. Mas a última coisa, sabe, o último vínculo entre Sansão e o seu voto de nazirado eram seus cabelos. E aquilo foi cortado por Dalila. E aí você vem me dizer que ele não sabia? O que era? Sansão estava brincando sobre os limites, testando. Eu sempre consigo me livrar de todas as situações. É por isso que, como homem, eu gosto de viver perigosamente. Tem umas publicações na internet curiosas, por que homens sempre morrem mais cedo, e aí aparece uma historinha, né? Uma cena filmada. A sensação que eu tenho é que Sansão, ele brincou com os limites da sua própria fé, de sua fidelidade, e o resultado foi desastroso, desastroso. Sabe, irmãos, quando eu penso na história de Sansão, essa história do ele não sabia, parece que essa criatura está pensando que tudo vai acontecer do mesmo jeito. Ah, ele vai me perdoar. Eu já fiz isso outras vezes, ela já me perdoou, ele já me perdoou, Deus sempre me perdoa. Ah, eu quebrei, mas depois eu conserto. Eu vou fazer como eu sempre fiz. Ninguém vai descobrir. Vai acontecer tudo do mesmo jeito. Eu convenço, eu vou convencer. Eu sei que argumentos usar, eu sei como lidar com aquela criatura. Deixa comigo que eu resolvo. Não, ele vai acreditar. Eu vou contar, vou chorar, vou relembrar, vou prometer, vou presentear, vou mudar por alguns dias. E as coisas vão continuar do mesmo jeito. E aqui me permitam falar só um pouco de pneumatologia. Pneumatologia é a área da teologia sistemática que se ocupa com o estudo da pessoa do Espírito Santo. Nesse texto está escrito que o Senhor o havia deixado. O que normalmente ensinamos é que o Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele agia de forma pontual, em função de uma missão, de um chamado, de uma tarefa específica. E então aquela criatura, ela é envolvida pelo Espírito Santo de Deus. O Pentecostes ainda não aconteceu. E o que é que está sendo dito é que com a quebra
E por favor, com a quebra dos votos, aquela presença graciosa do Espírito Santo de Deus, não é Deus quem se afasta. Quem se afastou de Deus e progressivamente o fez? Essa criatura chamada Sansão. Não coloque no colo de Deus a responsabilidade pelo seu afastamento, pelas coisas que estão acontecendo. Mas agora eu estou me sentindo fraco, eu não tenho mais força. Para onde foi o poder de Deus na minha vida? Pode se lamentar o quanto quiser, mas a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é da instituição religiosa, não é do seu casamento, não é de sua família, não é do seu pastor. Aqui está Sansão. E aquele momento, irmãos, foi marcado por um momento trágico, mas graças a Deus, ainda não é o último capítulo da história de Sansão. Mas se você se recorda, a Bíblia diz que Sansão, aquele homem que era invencível, que lutou contra centenas, milhares, um pouco mais de 1000 homens, 1000 homens filisteus com uma queixada de jumento, lembram-se disso? Aquele homem capaz de carregar as portas de uma cidade nas costas. A Bíblia diz que então os filisteus o capturaram, furaram os seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. É tão interessante porque há uma ironia por trás dessa história, irmãos, aqui. Ele agora ficou cego, mas ele já estava cego. Os desejos tinham cegado seu coração, sua arrogância tinha cegado seu coração. Ele sempre esteve cego. Sabe aquela coisa de moer os grãos? Ele permanecia forte, mas agora a força era só de um homem. Não era mais a força de um Deus se manifestando na vida de um homem. Eu disse que eu estava aqui de férias, mas eu vim para este encontro porque eu não quero estar fora daquilo que Deus está fazendo na vida dos homens desta igreja. Quando eu escuto que existem 60 e poucos homens se encontrando, ou dispostos a se encontrar para estudar a palavra, para serem discipulados, para conversarem, meu Deus, isso representa um poder absurdo de Deus na vida desta igreja, na vida das famílias, na sua vida pessoal. É poder. Sabe, esse poder que esteve sobre a vida de Sansão está à disposição de qualquer um de nós. Porque a sabedoria de Salomão não foi resultado dele mesmo, mas foi uma dádiva divina. Aquilo que Davi conquistou, ele conquistou pela graça e pela misericórdia de Deus. Nunca foi Davi, sempre foi o Senhor. É por isso que a história de Sansão talvez pudesse ser resumida com uma frase: muito poder ou muita força você escolhe, e pouco caráter. Muito poder, muita força, mas pouco caráter. E quando caráter e poder, caráter, sabe, e dinheiro, caráter e posição social, caráter e o que você quiser colocar, quando não há uma complementariedade, o que acontece é que os meus olhos acabam sendo furados. E eu vou fazer aquilo que normalmente animais fazem. E aí eu volto a dizer, me perdoem a imagem, mas aquele que viveu de uma forma tão irracional, agora está sendo tratado pelos seus inimigos como se um animal fosse. Cego. E me desculpem a expressão mais uma vez, mas eu não me poupo. E burro. Cego. E aqui eu estou falando de um animal, viu? É por isso que essa história, sabe, me mostra a figura de um herói, mas que foi um herói solitário. Sansão, ele não, em nenhum momento procure. Não há outros ao lado dele. E um homem de Deus, ainda por mais poderoso que seja, se ele não tem outros ao seu lado, a sua história pode terminar como a história de Sansão. É provável que alguns de vocês tenham assistido filmes como
o Rambo, sozinho, lembra? Mas aquilo era muita mentira, né, minha gente? Era não? Era não, tá certo. Tem gente dizendo, não era mentira, nada. Como é que pode? Um tiro ele matava 3. Mas 30 tiros não o alvejavam. É um herói solitário. E depois eu me lembro que eu vi uma reportagem de alguém que trabalha um militar americano, disse que um personagem daquele jamais aconteceria. Porque, segundo ele, no exército americano, se aprende a trabalhar em equipe. Posso lhe dizer, Deus não lhe chamou para ser um servo de Deus solitário. Você precisa de outros ao seu lado. Você precisa de gente ao seu lado. Você precisa de outros homens de Deus ao seu lado. E quando eu digo homens de Deus, você precisa rever aqueles com quem você tem passado o maior tempo da sua vida. Você precisa continuar essas relações para ser influência naquele grupo. Mas você precisa ter gente de Deus ao seu lado. Para estudar a palavra, para orar juntos, para compartilhar histórias, para descobrir caminhos. Heróis solitários, às vezes acabam como Sansão. Mas a história de Sansão, sabe, irmãos, me traz aquela ilusão do controle. Sansão, já observou, na hora não acontece nada, não é, irmãos? Mas depois, na hora aquele mel era doce, mas depois se transformou em amargo como fel. Sabe, aquelas prostitutas de Gaza representaram prazer, mas depois a cobrança foi enorme sobre a vida daquele homem. Ele atuou como juiz de Israel por cerca de 20 anos. Mas era um homem que foi marcado pela ilusão do controle. Mas esse texto, sabe, irmãos, você sabe que ele não termina aqui a história de Sansão. E quando o texto diz assim, que o Espírito Santo de Deus o abandonou, saiu dele e ele ficou sozinho. Quando Deus nos abandona, qual é o... Aliás, vou dizer de uma outra forma. Quando você se sentiu assim abandonado por Deus? Quando Deus permite que isso aconteça? Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? É que o erro aconteceu, Dalila cortou os cabelos dele, a Bíblia registra o momento em que ele tem os seus olhos furados, ele é levado para Gaza, mas não há registro, não estou dizendo que não aconteceu, mas não há registro bíblico sobre qualquer oração de arrependimento daquele homem durante esse tempo. A oração de arrependimento só vai acontecer lá adiante. Sabe aquele arrependimento pronto, imediato? Não aconteceu com Sansão. Mas uma coisa eu sei, sabe, irmãos? Que mesmo quando você se sentir abandonado, e aí eu volto a lhe dizer, nunca foi Deus quem lhe abandonou. Foi a quebra de alguns princípios, valores, compromissos e votos. Fui eu, não foi Deus, que me fez distante dele. Mas eu entendo, sabe, irmãos, que Deus escuta a oração de pecadores. Diz o texto sagrado que em um momento da vida de Sansão, seus cabelos já estão crescendo novamente, ele resolve, decide orar. E ele, quando toma essa decisão, sabe o que a Bíblia me diz? Que Deus escuta a oração de quem quebrou votos. Deus escuta a oração de quem teve os seus olhos furados. Deus escuta a oração de quem está agora amarrado, acorrentado a uma pedra de moinho, sabe? Que tem agora somente uma tarefa na vida, andar em círculos. Porque é isso que acontece. Andar em círculos, movendo a pedra, para que os grãos sejam moídos. Deus escuta a oração de quem quebrou o pacto, de quem abandonou um voto, de quem se permitiu esquecer de alguns compromissos com Deus. E Deus está convidando, convocando, movendo os homens desta igreja, irmãos, para um novo tempo. Em nossas famílias, em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, em nossa comunidade. E nenhum de nós consegue imaginar, por mais que se esforce, sabe, irmãos, aquilo que Deus pode fazer. Porque, como eu disse no princípio, ou no começo,
E aliás, eu disse mais de uma vez, lembram-se, ninguém é tão forte que não possa ser vencido. Eu disse que ninguém é tão sábio que não possa ser enganado, não disse isso? Eu me lembro também ter dito que ninguém é tão poderoso que não possa ser destruído. Mas eu preciso lhe dizer que Deus é o único que pode restaurar as forças daquele que foi vencido. Que Deus é o único que pode restaurar os caminhos daquele que foi enganado. Que Deus é o único que pode restaurar a vida daquele que foi destruído. E é aqui que eu deposito a minha fé. E é aqui que eu deposito a minha esperança. Em um Deus que pode todas as coisas, sabe, irmãos? Homens de Deus, é tudo que nós queremos ser. Homens de Deus.